Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Vamos falar novamente com a repórter Priscila Silvério. Olá, Priscila, quais as informações que você traz para nós agora? Oi, Fábio, boa tarde a todos. Bom, um evento que estava marcado para hoje, às 6 horas da tarde, foi transferido, tá? Então, atenção para quem já tinha colocado na agenda, se programado para esse evento, ele mudou para o dia 22/4. É o ato solene da aprovação do projeto Dezembro Verde, tá? O solicitante, o deputado Maurici, do PT. Então, só para deixar bem frisado, o evento que aconteceria hoje às 6 horas da tarde, passou então para o dia 22/4, tá? Hoje, então, confirmado o evento que vai acontecer às 7 horas da noite. Ato solene em comemoração ao Dia da Independência de Israel. O solicitante desse evento, o deputado Frederico Dávila, do PSL. Olha, na sexta-feira, então nós vamos ter às 11 horas da manhã, uma audiência pública virtual e vai falar sobre o trabalho em frigoríficos, alteração na NR 36. E daí tem o tema, né? Harmonização ou retrocesso social. O responsável, então, por essa audiência pública é o deputado Luiz Fernando Teixeira Ferreira, do PT. 2 horas da tarde, outro ato solene. O velho novo ensino médio do estado de São Paulo. É uma discussão que realmente precisa acontecer, né? A solicitante desse evento é a deputada professora Bebel. Então, a partir das 2 horas da tarde. Às 4 horas, outro ato solene. Participação social e democracia caminham juntas. O Brasil precisa de conselhos, descomemoração do decreto 9.759 de 2019. Quem é a solicitante desse evento é a deputada Mônica da Mantata, ativista, né, do PSOL. Bom, também às 17 horas, falei que tinha bastante coisa ainda para acontecer até o fim da semana, né? Ato solene em defesa dos servidores públicos, solicitante o deputado Carlos Janazzi, do PSOL. E às 18 horas, nós temos então mais um evento, um ato solene de remoções administrativas no estado de São Paulo. Solicitante a deputada Márcia Lia, do PT. Lembrando que todos esses eventos acontecem em ambiente virtual. Então, até para que você possa participar desses eventos, você pode entrar ali em comunicação direta com esses deputados que eu já falei, e até no site da Alesp, ali na abinha Agenda, é possível já entrar em contato com esses deputados e ter até a possibilidade de participar ali na sala do Zoom. Mas quem não conseguir vai acompanhar tudo o que acontece em todos esses eventos pela Rede Alesp, né, por todos os seus canais da Rede Alesp, pela TV Alesp, e também no canal da TV Alesp no YouTube. Dá para assistir ao vivo e também dá para rever tudo o que aconteceu, porque fica tudo arquivadinho lá. Dá para assistir novamente, viu, Fábio? Priscila, eu mesmo faço isso, né? Porque tem hora que a gente está aqui apresentando o jornal, tem hora que a gente está fazendo reportagem, tem hora que a gente está produzindo entrevistas, né? Então, eu acabo indo ali no final do dia, vejo algum programa ali que eu tenho um pouco mais de interesse e acabo assistindo depois que eu trabalhei durante o dia todo, eu escolho algumas coisas para assistir. Então, estando a nossa programação no YouTube, qualquer um pode fazer isso e assistir no momento mais conveniente. E eu destaco que você falou assim, foi adiado, né? Um ato solene para o dia, acho que 23, se eu não estou enganado. Mas já é a semana que vem, né? Nós já estamos na quinta-feira dessa semana, já é na semana que vem, é só esperar mais alguns dias. E um outro assunto que gerou interesse aí foi esse evento que você falou da deputada professora Bebel a respeito da educação, né?
Porque educação continua sendo um assunto bastante polêmico, né, nos momentos atuais, né? Hoje já tivemos aqui o deputado Carlos Gianazzi falando o que ele pensa a respeito da volta às aulas. Então, é um assunto que tem dado pano para manga, né, Priscila? É verdade. Só para passar a data certinha, então, é para o evento transferido de hoje para quinta-feira que vem, tá? Dia 22. E então já tá pertinho mesmo, né? Semana que vem tá aí. E você falou sobre esse evento mesmo. É preciso discutir a questão da educação no estado de São Paulo. Já é uma discussão antiga, né, Fábio? É uma discussão que as pessoas já trazem, já é algo que é um desafio para todo mundo trazer uma educação não que se iguale à qualidade do ensino privado, né, que tem ali mais possibilidades, mas precisa dar uma equalizada, né, dar oportunidade ali por meio do ensino para que pessoas que não tenham condição de pagar o ensino privado tenham acesso depois às universidades, a passar no vestibular e ter empregos realmente que vão trazer ali uma carreira, um desenvolvimento para a pessoa. Então, realmente é uma discussão muito grande. A gente vê a luta, né, da deputada professora Bebel do PT, também do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que sempre estão ali defendendo tanto a educação quanto os professores. Priscila Silvério, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. A participação popular na construção das políticas de alimentação, agricultura e nutrição nos municípios é tema de solenidade. O evento, que contou com a presença de representantes de conselhos de segurança alimentar e nutricional, foi realizado em ambiente virtual aqui pela Alesp. A reportagem é de Carolina Franca. Coordenadora da Frente Parlamentar de Agricultura Familiar, Segurança Alimentar e Regularização Fundiária Rural da Alesp, a deputada Márcia Lia, do PT, defendeu que a colaboração da sociedade é fundamental. Lembramos também, neste momento, que a segurança alimentar é um direito humano fundamental e que ele necessita ser debatido, porque a crise social, a crise da fome, a crise política, a crise institucional, a crise sanitária que nós vivemos demanda, de fato, a participação do nosso povo, das pessoas, no dia a dia das políticas públicas, né? E precisamos conclamar os governos estaduais e federal para que nós tenhamos aí esses debates acontecendo, de fato, nos municípios, através das conferências, através dos debates que acontecem de forma tão rica dentro desses conselhos municipais. Ex-presidente e atual conselheira do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo, Vera Vilela, explicou o papel dessas organizações municipais no combate à insegurança alimentar. O nosso papel como conselho é fazer justamente essa articulação entre o governo e a sociedade civil, né? E com o objetivo de elaborar as diretrizes para os planos e para as políticas de segurança alimentar e nutricional. E também monitorar a execução dessas políticas, né? E aí a gente vai contar um pouco, né, dos nossos desafios aí com relação a isso. O professor e mestre em Sociologia Política, Simão Pedro, destacou que o aumento do número de pessoas em situação de fome é alarmante. Os números são assustadores, André. 19 milhões de pessoas que voltaram a passar fome no Brasil por conta do fim do auxílio emergencial em dezembro, né? E essa lacuna que agora volta um auxílio emergencial muito fraco, né? Muito pequeno. É só lembrar que quando o auxílio emergencial de R$600 em média foi instituído ano passado pelo Congresso, uma cesta básica de alimentos estava custando cerca de R$500. Com a inflação dos alimentos, que isso é um problema, uma cesta básica passou a R$600 hoje. E, enquanto isso, o auxílio emergencial que passa a ser pago
para 42 milhões de pessoas, ou seja, 20 milhões a menos de pessoas do que foi o ano passado, é de R$ 250 em média, né? O que não dá para custear uma semana de uma cesta básica. Por isso, a volta da fome. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre 2017 e 2018, mais de um terço da população brasileira morava em domicílios com algum grau de insegurança alimentar. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, entregou ontem, quarta-feira, dia 14, um lote com cerca de 2,2 milhões de doses da vacina Oxford AstraZeneca ao Ministério da Saúde. De acordo com a Fundação, 215 mil doses seguirão diretamente para o estado do Rio de Janeiro. O governo prevê recebimento de 1 milhão de doses da vacina da Pfizer no fim de abril. O presidente da Fiocruz prevê produção de vacinas com insumos nacionais a partir de setembro. A Fiocruz informa que tem a previsão de entregar na próxima sexta-feira, dia 16, outro lote com 2,8 milhões de doses do imunizante, totalizando 5 milhões de vacinas entregues na semana. A entrega, realizada nesta quarta, é a segunda do mês. No dia 2, a Fundação entregou 1,3 milhão de doses. Segundo a direção da Fundação, o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, Biomanguinhos, é responsável pela produção das doses. Já alcançou a marca de produção de 900 mil doses por dia e considera que o risco de não cumprimento das previsões é quase zero, uma vez que a entidade já recebeu IFA para manter a produção até meados de maio. Aplicadas em diferentes países, vacinas contra a Covid-19 seguem sendo investigadas por cientistas e apresentando resultados que podem fortalecer as estratégias de combate à pandemia. Um estudo divulgado ontem mostra que as fórmulas da Oxford AstraZeneca e da Pfizer BioNTech causam reação imune alta em idosos, já após a primeira dose. Os desenvolvedores britânicos também anunciaram que vão expandir a pesquisa que avalia o uso combinado de sua fórmula com outros fármacos protetivos. O objetivo, segundo eles, é facilitar e agilizar os processos de imunização. A pesquisa, que evidencia os efeitos da primeira dose, foi conduzida por um grupo de especialistas de mais de 20 instituições, que formam o consórcio UK Coronavírus Imunologia. Os investigadores avaliaram amostras de sangue de 76 pessoas com idade entre 80 e 99 anos que receberam uma dose da vacina Pfizer e as de 89 indivíduos do mesmo perfil etário que receberam a primeira dose do imunizante da AstraZeneca. Segundo os cientistas, as descobertas sugerem que a política do Reino Unido de esperar 12 semanas entre a aplicação das doses da vacina da Pfizer, antes o período era de 3 semanas, é segura. Ainda assim, os pesquisadores destacam que mais pesquisas são necessárias para um maior entendimento das diferenças observadas nas respostas imunes dos vacinados. E vamos agora com mais entrevista. Vamos falar sobre um ato solene contra a volta às aulas presenciais durante a pandemia. Ativistas e a comunidade escolar defenderam o direito à vida e à educação na pandemia, durante o ato solene virtual promovido na noite de sexta-feira, dia 9, pela deputada Mônica, da mandata ativista do PSOL. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Paula Aparecida, da mandata ativista. Olá, boa tarde, deputada Paula. Paula, né? Olá, boa tarde. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp.
Agradeço o convite por estar falando de um tema tão importante aqui com vocês hoje. Explique para a gente, para os nossos espectadores, por gentileza, Paula, como é que foi esse ato solene, o que tanto foi conversado ali e quais as soluções encontradas para alguns problemas que envolvem todo o tema. Quando a gente pensa em política pública, é uma política que precisa ser feita com protagonismo daquelas pessoas que conhecem na prática essa ação. Então, essa audiência pública, esse ato público, ele visou trazer, juntar os profissionais que trabalham na escola pública, professores, inspetores, gestores, com a comunidade escolar que conhece, que está todo dia ali na porta, deixa seu filho, seu neto, né? Então, mães, pais, estudantes da escola pública, com médicos, cientistas, pesquisadores da educação. Ouvir, criar esse diálogo é o caminho para a gente pensar numa política pública adequada que garanta a vida e o direito à aprendizagem, né? Porque se a gente coloca uma coisa contra a outra, isso não faz sentido para a existência da nossa espécie humana em conjunto com a natureza. A gente precisa estar vivo, o maior número de pessoas vivas possível e com a maior quantidade de instrução para que essas pessoas possam transformar essa realidade, mudar esse mundo, fazer esse mundo melhor para todo mundo. Então, a audiência, ela cumpriu esse objetivo político muito importante, né? Uma das falas mais emocionantes foi de um inspetor, de um agente de organização escolar, dizendo quantas pessoas já morreram, né? Quantos inspetores já morreram, e pedindo para a gente poder focar na vida nesse momento, né? E o que a gente avançou de reflexão foi que se a preocupação do governo do estado de São Paulo é maior com os mais vulneráveis, o plano de vacinação está errado. As crianças de 0 a 5 anos são as crianças que têm mais dificuldade com o trabalho online. Então, esses professores, esses profissionais de educação que cuidam da educação infantil, deveriam ser vacinados primeiro, para que aí a educação possa voltar de acordo com os ciclos, com a necessidade maior dessas crianças de ter contato físico, com a falta de alfabetização que dificulta o processo de ensino à distância. A gente também colocou a importância de garantir um protocolo de segurança de escola por escola. Hoje, no estado de São Paulo, existe um protocolo geral que serve para mais de 5.000 escolas e que, na prática, você não tem nenhum técnico da saúde que observe quais são as mudanças objetivas para aquela escola se tornar um local seguro, né? Enquanto colégios de elite, como o Bandeirantes, né, e outros, fazem um convênio com o Sírio-Libanês para criar o seu próprio protocolo de segurança, o Estado não existe protocolo de segurança, né? O que a gente viu no último período, inclusive, é o aumento de grades, né? Não ir dinheiro público para a reforma estrutural, o dinheiro que o Estado está mandando para as escolas, ele não pode ser usado para quebrar parede e abrir janela, que é isso que vai garantir, tirar grade, que é isso que vai garantir um mínimo de segurança. Então, a gente coloca que precisamos ter um controle da pandemia para as escolas abrirem e, para garantir hoje o direito à educação dessas crianças, o governo do estado tem que assumir a responsabilidade. Porque a gente ficou mais de um ano, as aulas objetivamente se paralisaram lá em março, a gente tem, então, mais de um ano de a maior parte do tempo a escola fechada, algum tipo de ensino híbrido, uma abertura irresponsável que matou milhares de pessoas no estado de São Paulo. A abertura das escolas acabou de sair uma pesquisa da Rede Escola Pública Universidade, dizendo que durante o momento de abertura, os professores foram contaminados 3 vezes mais do que a população em geral. 3 vezes mais. E o governo tinha divulgado um dado errado, dizendo que as escolas não estavam contaminando, porque ele estava contando todos os alunos e todos os professores, mesmo aqueles que não estavam indo para a escola, para fazer o cálculo de quantos eram os contaminados a cada 100 mil. E o governo está assim, cometendo, além do crime de morte, né, quando abre as escolas sem poder garantir a vida das pessoas, está cometendo um crime em relação ao direito básico ao acesso à educação. A gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, que garante, obriga o Estado a garantir acesso. Se a escola ficou por mais de um ano online, como é que o aluno chegou à escola? Não chegou.
não existiu distribuição de tablet, de aparelho tecnológico para esses alunos. O governo não tem um programa de distribuição até hoje no estado de São Paulo. O que o governo tem é um kit multimídia para as escolas, 45 notebooks por escola, data show, ou seja, ele tem uma política para manter as escolas abertas, sem saber e sem garantir que a segurança da vida dos profissionais da educação e da comunidade escolar. E vale lembrar uma coisa importante também. O governo iniciou a vacinação dia 10, abriu a escola dia 12. Ok, o professor foi lá e foi vacinado com a primeira dose. Ele vai trabalhar presencialmente na escola. O que acontece? O vírus, se ele for contaminado, o vírus no corpo desse professor que foi vacinado da primeira dose e que deveria ficar em casa até a segunda, se ele for contaminado, o vírus que ele pegou vai ficar mais forte. Então, na prática, abrir as escolas hoje é transformar essas escolas em celeiro de nova cepa, de vírus mais forte. Fortalecer o vírus para ele matar mais gente e conseguir se disseminar. Então, o que a gente propõe é, agora, urgente, distribuição de tablets e de chips para todos os estudantes e os trabalhadores da educação, para garantir que ninguém fique sem estudar, porque não tem celular e tem que usar o celular da mãe às 11 da noite, quando ela chega do trabalho, aí vai mandar uma mensagem para o professor e o professor tem que ficar online o dia inteiro esperando, porque o aluno não tem estrutura nem material adequado para acompanhar essa educação online, né? Ou mesmo o ensino híbrido, quando a gente controlar a epidemia e puderem voltar parcialmente. É um pouco essa riqueza de debates que a gente chegou nesse dia. Paula Aparecida, apesar da riqueza do debate, ontem houve a determinação da volta às aulas presenciais aqui no estado de São Paulo. E aí? O que esses profissionais envolvidos com a educação, como eles estão agindo? Eles estão indo para as escolas, trabalhando normalmente, eles estão se recusando a irem para as escolas. O que se fazer agora, já que existe a determinação do Estado da volta às aulas presenciais? No que tange aos professores do Estado, né? A POSP ganhou uma ação que o governo ainda não conseguiu derrubar, que garante que as escolas públicas estaduais não possam funcionar na fase laranja e vermelha da pandemia. E o governo disse que agora estamos em fase vermelha. Com a orientação do sindicato? A orientação é que os professores protocolem na sua escola, quando forem convocados pelo diretor a trabalhar, protocolem essa ação, junto com um esclarecimento de que eles não vão trabalhar porque existe um respaldo legal e jurídico para eles trabalharem de casa, né? Continuarem essa educação online. Então, para os professores do Estado tem isso, os professores da Prefeitura de São Paulo têm uma mobilização, um movimento de greve, né? E, infelizmente, os professores da rede privada estão muito, muito, muito abandonados nesse lugar. Eu conheci muitos casos de professores da rede privada quando tem um parente ou um filho com uma comorbidade que possa causar mais risco, né? Por exemplo, lúpus, doença autoimune, esses professores foram demitidos dessa escola com a justificativa de que, como seu familiar tem lúpus, e o professor não pode ir em aula presencial, então vão demitir esse professor nesse momento de pandemia. Vários são os casos. Teve uma escola na Zona Norte que morreu diretora, morreu coordenador, vários professores pegaram o Covid e a escola estava funcionando de acordo com as determinações, né, do governo do estado no início desse ano. Então a gente tem que prestar atenção num elemento que é assim, a gente quer salvar vida mesmo, de verdade? Então agora as escolas, elas precisam funcionar online. E os professores, ao invés de passar um monte de lição ou de exercício, de aula, tem que, primeiramente, garantir que o Estado tenha dados, informações sobre o que está acontecendo com esses estudantes. Como assim? A gente não sabe se as crianças estão comendo, se as crianças estão sofrendo violência sexual, se elas estão na casa delas com os pais, se os seus responsáveis faleceram, né? Então, tem várias condições que são condições
iniciais para garantir um processo de ensino-aprendizagem bem-sucedido. Nenhuma criança que está em situação de calamidade, de pobreza, de violência, consegue prestar atenção em aula, consegue fazer exercício. Então, é uma ficção pedagógica achar que a gente enfiar um monte de conteúdo é o prioritário nesse momento. O prioritário é acolher essas crianças, esses adolescentes, especialmente na rede pública, e mesmo na rede privada, o informe que a gente teve é que vários estudantes entraram em depressão, pânico, abandonaram as atividades, porque precisam de acolhimento. E se a gente não transformar a escola nesse sentido, não garante. A nossa mandata está junto com o PSOL, nacionalmente, tentando garantir que as escolas fechem. Existe um movimento que surgiu agora, que é Famílias pela Vida, de mães e pais de estudantes da rede pública, exigindo isso politicamente do governo. Existiram 2 pesquisas que saíram sobre a quantidade de contaminação e como a escola tanto foi nesse mês que ela ficou aberta em fevereiro, um pouco em março, mas também será um celeiro de Covid. Essas pesquisas saíram, o governo do estado negou os números e os dados de mortes de professores para a rede escola pública universidade. A gente está falando de uma rede de pesquisa sobre escola pública composta pela USP, pela Unesp, pela Unicamp, Unifesp, o FABC, e nem as universidades nesse país, os cientistas que pesquisam educação pública, podem ter acesso aos dados. Então, a gente está num momento muito difícil em que o governo Dória mostra que se preocupar pela vida não é uma coisa que passa pela cabeça dele. Propaganda é uma coisa, prática é outra. Agora, Paula, hoje aqui no jornal nós já conversamos com o deputado Carlos Gianazzi, perguntamos a opinião dele sobre o que está acontecendo, conversamos também com o deputado Alex de Madureira, perguntamos a opinião dele sobre o que está acontecendo. Quando você fala que nem todos os alunos têm as devidas condições para estudar, para uns faltam o equipamento, para outros, mesmo que tenham equipamento, às vezes não têm as condições ideais para estudar em suas casas. Agora, em relação aos equipamentos, falta dinheiro, qual a justificativa do governo de não ter sido passado, se foi esse o motivo, né? Tablets para os alunos da rede estadual de ensino? O que o governo fala a respeito disso? O governo fala que ele está enviando mais de R$1 bilhão para as escolas para garantir a educação e o funcionamento tecnológico dessas escolas. Para que serve esse dinheiro na prática? Existe esse kit multimídia de 45 notebooks, 50 por escola, né? Se a gente pensa que as escolas têm 1.000, 1.200 alunos, televisão, cada sala tem uma estrutura multimídia para acolher os alunos, de novo, presencialmente. Garantia de ensino online, à distância, de fato, de acesso para cada aluno, o governo fala nada, não fala nada. Começou a distribuição de um chip, que inclusive não permite que os alunos entrem nas redes sociais, só que parte da comunicação que existe entre as escolas e a comunidade escolar são pelas redes sociais. Inclusive, o governo manda uma orientação para os professores, falando que os professores têm que usar as redes sociais para conversar com os alunos, mas o chip que está sendo distribuído para os alunos e para os professores, que não chegou em quase ninguém, que está parado na maioria das diretorias de ensino do Estado, esse chip não permite redes sociais. Se eu puder dar uma opinião em relação a esses fatos, para mim, existe um mito histórico no Estado de São Paulo que o PSDB é competente. É uma mistura de incompetência profunda e um projeto de emburrecimento, dominação, controle, privatização, ganhar dinheiro com a escola pública. Porque eles não tocam nesse assunto, impõem para as famílias uma resolução individual. O que a gente percebe em relação ao Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo cresceu 0,4% em dinheiro. O Estado de São Paulo não só cresceu, diferentemente da economia brasileira, que regrediu, e a economia do mundo também que regrediu, mas o Estado de São Paulo aumentou a quantidade de dinheiro que está pagando de dívida pública, amortização e juros. Foram mais 3 bilhões de reais. Se a gente pega, a gente não precisa nem parar de pagar a dívida, que eu acho que era justo. É justo você parar de pagar o banco quando você está passando fome
E essa é a situação das crianças, porque o governo liberou R$55 para só 950 mil alunos. R$55. O filho de Dória e Rosselli não come com esse dinheiro. Então, a gente deveria parar de pagar o banco, aí somaria mais 20 e tantos bilhões para a gente fazer o que a gente quisesse. Mas não precisa fazer isso, né? Podemos ser mais gentil. Podemos não aumentar o dinheiro que a gente dá para o banco em plena pandemia, quando o povo passa fome e as crianças não têm acesso à educação. A gente fez um cálculo para todos os funcionários da educação, um tablet custando cerca de R$400 a R$600, né? E o governo pode também, a partir da sua força de Estado, garantir um tablet mais barato, né? Pegar um bom desconto. Para todos os profissionais da educação que precisam estar online e para todos os estudantes da rede pública estadual, a gente gastaria cerca de R$1 bilhão para todo mundo ter garantia de conseguir ter acesso. Então, a gente nem... Por que eu estou colocando esse elemento? Porque a questão é para onde vai o dinheiro público. Salvar a vida das pessoas significa que o dinheiro público precisa ir para ajudar as pessoas. Ô, Paula. Não é o que está acontecendo no estado de São Paulo. Paula. Então, para mim, é isso. Desculpa te interromper, mas é que eu quero pegar um gancho nisso que você está falando. Por exemplo, eu imagino que se as escolas estão fechadas, mas havia ali uma demanda de alimentos, né, para se fazer a merenda das crianças, que a demanda não mudou. A merenda teria que estar lá se as escolas estivessem abertas, se as crianças estivessem estudando. Porque algumas pessoas falam assim, mas tem que voltar às aulas porque algumas crianças só se alimentam se forem para as escolas. O que está sendo feito com esses alimentos dessas escolas fechadas? Não teria como, de repente, repassar de alguma forma os alimentos para os estudantes, mas sem que eles precisem estarem presentes nas escolas, tendo aulas nas escolas? No começo da pandemia foi muito triste, porque muita comida estragou. Eu tenho várias mensagens de WhatsApp, foto, alimentos estragando, porque o Estado falou não pode mexer, não pode distribuir para a população. Né? Então, nas próprias escolas, a galera fazia arrecadação para pagar a cesta básica para a comunidade. Vale lembrar que a primeira medida do governo Dória foi demitir as merendeiras e as trabalhadoras terceirizadas da limpeza, né? Então, essas trabalhadoras ficaram sem emprego, sem comida, sem nada, então a comunidade foi se reorganizando e várias pedindo, a gente pode pegar esse arroz, esse feijão e distribuir para essas pessoas que estão desempregadas? Não pode, deixa aí. Então, vários alimentos venceram, né? O que o governo propõe para algumas escolas, e é muito confuso tudo isso, ele propõe que as escolas abram só para distribuir merenda para o aluno que se cadastrar online, que quer ir na escola ou comer na escola. Então, isso é um caos. A gente chegou a visitar uma escola quando o governo pediu para abrir e tinha criança no intervalo, que é em cima dos 35% máximo, né, de ocupação da escola, e mais um monte de criança que veio só para comer, pai que veio para comer, todo mundo comendo junto, a escola sem refeitório, então comendo meio no anfiteatro, comendo no chão, sem conseguir garantir o distanciamento, sem conseguir garantir nada. É o caos, todo mundo na fila, uma parte com máscara, outra sem, porque não tinha nem funcionário na escola para ficar ali educando a comunidade, falando, não, galera, vamos lá, precisamos colocar essa máscara, cadê o distanciamento na fila? Então, tem escola fazendo isso. O que a gente acha que tinha que ser feito? Qual que é o problema, assim, prático, né? O Estado compra de monte, então tem um sacão de arroz, um sacão de feijão, então tem uma dificuldade distributiva. O que o Estado poderia fazer agora, existe todo um grupo de agroecologistas distribuindo, inclusive, cestas básicas orgânicas, agroecológicas, a cerca de R$45, inclusive em várias escolas do Estado, e o governo poderia, né, fazer do limão uma limonada, fazer um pacto com essa produção agroecológica do Estado de São Paulo e distribuir essas cestas básicas para as famílias diretamente, né, para todo mundo conseguir comer e se alimentar. E o cálculo que a gente fez também mostra que o que o governo gastaria com a distribuição de cesta básica para essas famílias é bem próximo do que o governo gastou no ano de 2019, por exemplo, com merenda escolar. Então, na verdade, falta também uma observação inteligente
A gente fica em dúvida se o governo quer garantir essa relação que eles têm com os empresários que fornecem a merenda, né? Porque a gente sabe que a relação com o poder público é assim, tem aquela grande empresa que fornece sempre arroz, sempre feijão para o governo. Vamos manter esse pacto, essa relação de amizade, que ele vai, encontra o governador no jantarzinho, independentemente da necessidade real das pessoas e das famílias. E eu digo uma cesta básica agroecológica porque a gente está querendo defender a vida. E temos que pensar de maneira complexa. O agrotóxico é ou não algo que diminui a imunidade das pessoas? Essas famílias são mais pobres, têm ou não mais dificuldade de ter acesso a alimentos de qualidade? Então, não deveria agora ser o momento que o Estado une o útil ao agradável, uma relação com a plantação agroecológica do Estado de São Paulo, para levar esse alimento de qualidade, para possibilitar uma maior resistência nesse momento de Covid? É isso que a gente acha que deveria ser feito. Paula Aparecida, da Mandata Ativista, eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço esse espaço para debater esse tema tão importante, porque eu venho do chão da escola pública, sou professora aí da quebrada da Zona Norte, e para mim é uma honra poder levar essa voz tantas vezes esquecida, apagada e brutalizada aí nessa escola pública do Estado. Tenha uma boa tarde, um bom trabalho, Paula. E o Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá e obrigado pela sua audiência mais uma vez. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.